Oi, eu comecei a reparar que alguns canais por aí estão fazendo vídeos respostas. Vídeos onde eles respondem outros canais com temas tendenciosos ou até mesmo vídeos com desinformação ou vídeos falaciosos. E bem, como eu estou muito na seca para pensar em temas mais rápidos de vídeos, eu decidi fazer esse vídeo, onde basicamente eu meio que me inspirei nesse tipo de vídeo, e vou fazer uma espécie de resposta a um canal muito conhecido aqui no YouTube por vídeos de história, geopolítica, acontecimentos históricos e políticos. Estou falando do canal Lobo Conservador, um canal bem conhecido por esse tipo de vídeo, mas que por via, às vezes acaba colocando falácias e até desinformações em alguns dos seus vídeos. E no caso, hoje estarei analisando e respondendo o vídeo titulado "O regime militar foi uma ditadura". Um vídeo com mais ou menos 5 minutos, mas que mesmo assim possui várias informações que minimizam fatos, ou induzem as pessoas ao erro, mas eu estarei aqui para tentar esclarecer algumas desses erros e até dar um pouco da minha opinião por cima, e provavelmente esse será um dos vídeos mais polêmicos desse canal. Mas não tô nem aí, e só mais um detalhe, eu estou fazendo esse vídeo, mas provavelmente o próximo vídeo será sobre a guerra de Israel contra o Hamas, então fiquem atentos. Mas não vou marcar data, pois tudo pode acontecer. Então vamos começar. O regime militar que houve no Brasil realmente pode ser considerado uma ditadura? Como o vídeo acabou de começar, não vou dar muitos detalhes ainda, pois eu pretendo explicar isso com mais detalhes com o passar do vídeo. Mas de maneira geral, sim, o regime militar no Brasil em 1964 até 1985 foi uma ditadura, e bem, não saia do vídeo, pois vocês já vão entender com mais detalhes. Para ser sincero contigo, hoje a minha intenção era de fazer um vídeo somente sobre o regime militar. De falar de uma época onde a família era a base da sociedade, o cidadão de bem era respeitado, e o bandido tinha medo da polícia, e não o contrário. Para ser sincero, eu não sei se eram só bandidos que tinham medo da polícia. Entretanto, primeiro eu quero fazer um vídeo tentando desmistificar essa ideia de que o período do regime militar foi mesmo uma ditadura. E eu acho que vocês já devem ter percebido o tanto que a mídia esquerdista tenta demonizar o período do regime militar só porque o plano da esquerda de transformar o Brasil em um país comunista foi cessado. Bom, vamos lá. Nessa parte ele fala que o regime militar ser uma ditadura é uma narrativa da mídia esquerdista. Então eu fui dar uma pesquisada por fontes alternativas que não estão dentro da, entre aspas, mídia esquerdista. Então eu entrei no site do Brasil Paralelo, que bem, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Brasil Paralelo não é uma mídia esquerdista. Pelo menos é isso que eu acho, não sei. Mas enfim, dando uma pesquisada no Brasil Paralelo, eu acabei encontrando no site do Brasil Paralelo uma espécie de compilado sobre o documentário feito pelo próprio Brasil Paralelo sobre o regime militar. Quem quiser dar uma olhada, o link vai estar na descrição, mas o meu ponto sobre isso é que no documentário todo, dá para perceber que o tal documentário era uma mídia que minimizava a ditadura militar, mas não vou entrar em detalhes. Mas o ponto é que em uma parte desse documentário, é dito, entre aspas, este AI-5 não era necessário para combater a guerrilha, pois havia dispositivos legais para tanto. Era possível combater estes regimes terroristas sem perder a essência democrática. O regime começou a assumir a linha tecnocrática desejada pela linha dura, promovendo o desenvolvimento da sociedade. A partir de então, não há como tratar esta situação política, tecnicamente falando, de outra forma que não seja como uma ditadura. Há uma ditadura militar no Brasil a partir de 68, ou seja, até mesmo a mídia mais direitista e simpatizante do regime militar admite que de uma forma ou de outra houve uma ditadura. Claro que esse documentário é extremamente pró-regime, mas o que eu quero dizer é que não é apenas os esquerdistas que dizem que o regime militar foi uma ditadura, até mesmo os historiadores mais simpatizantes do regime admitem isso, pois com todos os acontecimentos na época é impossível dizer que não houve ditadura. Mas primeiro, o que é uma ditadura? Da forma mais direta possível, eu vou falar bem devagar para ficar bem claro. Ditadura é um regime governamental onde todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido. Então vamos analisar os fatos. Seguindo essa definição de ditadura, o regime de 1964 se encaixa perfeitamente, pois vamos lá. Todos os poderes do Estado estão concentrados em um grupo ou um partido.
E foi exatamente isso que aconteceu no regime militar, pois os presidentes do regime, além de todos serem militares, todos eram do partido Arena. Além disso, o legislativo era composto pela maioria com políticos filiados ao Arena, e no judiciário não teve um controle direto do governo. Porém, durante o regime houve aposentadorias compulsórias de juízes e ministros da Suprema Corte, para que assim os militares colocassem juízes favoráveis ao regime nos cargos. Com todo esse poder concentrado, o governo militar ainda por cima tinha o controle direto das armas, o que dava mais poder ainda para o governo. O ditador não admite oposição a seus atos e ideias. Possui poder e autoridade absoluta. É um regime antidemocrático que não existe a participação da população. Bom, vamos lá. Essa definição final não define todos os tipos de ditaduras, já que nem todos os tipos de ditaduras possuem líderes supremos governando como ditadores absolutos, pois nesse caso seria uma ditadura pessoal, onde um líder supremo governa com poderes ilimitados como um ditador, porém não foi o caso do regime militar do Brasil. Quem tinha o poder absoluto na ditadura militar não era um indivíduo sozinho ou um ditador ou líder supremo. Nessa época o Brasil não era uma ditadura pessoal, e sim uma ditadura militar e partidária, já que quem tinha o poder absoluto no Brasil eram os militares e em especial o partido do Arena. Mas enfim, não vou focar tanto na definição de ditadura, mas eu vou deixar aí na tela a definição de ditadura que eu mais gosto de usar. Fique à vontade para discordar ou não. Então, resumidamente, essa é a definição de ditadura. Eu não vou repetir, então se você não entendeu, volta o vídeo aí, pois a definição de ditadura é o mínimo que você deve saber para podermos descobrir se o que tivemos a partir de 64 foi uma ditadura ou não. Então, prosseguindo, que características do regime militar evidenciam que este não foi uma ditadura? Eu sei que na sua escola você deve ter aprendido que o período do regime militar começou quando os militares fascistas derrubaram o presidente democraticamente eleito, João Goulart, através de um golpe militar. E a partir daí assumiram o poder, perseguiram, torturaram e mataram quem se opunha politicamente ao governo militar. Bom, nessa parte eu não vou falar muito. Afinal de contas eu acabei de mostrar que não são apenas os esquerdistas que dizem que o Brasil no regime militar foi uma ditadura, já que nem mesmo o Brasil paralelo conseguiu minimizar isso. Mas pera lá! Nem tudo que a sua professora socialistinha de história te contou é verdade. Eu quero agora que você veja a verdade sobre o regime militar sem o mantra ideológico que existe nas escolas brasileiras. Você sabia que quem cassou o mandato de João Goulart na realidade foi o Congresso? E isso é muito compreensível, uma vez que ele tinha grandes aspirações comunistas e no contexto histórico de Guerra Fria, isso representaria um perigo enorme para o Brasil. E para poder pôr a casa em ordem, e depois de muito apelo da população, os militares assumiram o poder, e detalhe que eles tinham prerrogativa para isso, e prometeram devolver o poder para um civil em questão de poucos meses. Essa parte contém muitas falácias. Vamos por partes. Primeiro, sim, o Congresso realmente cassou o mandato de João Goulart, porém a ideia que o lobo conservador tenta passar é que a queda de Goulart foi algo parecido com um impeachment, mas não. Na verdade, muito antes sequer do Congresso declarar o cargo de presidente vago, os militares já estavam mobilizando tropas golpistas entre a divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro para tentar capturar Jango, o que ficou conhecido como Operação Popeye. Que bem, não vou entrar em detalhes, mas o que realmente aconteceu, não foi simplesmente o Congresso caçando Jango. Os militares já estavam se preparando para prender Jango muito tempo antes do Congresso fazer isso. E outro detalhe extremamente importante, o Congresso só declararam a presidência vaga pois já sabiam que os militares estavam se mobilizando para derrubar o governo. Então, para evitar que o Congresso fosse fechado, o Congresso declarou o cargo de presidente vago para amenizar as tensões entre os militares golpistas e os militares legalistas. Para vocês terem uma noção, isso poderia desencadear até mesmo um conflito armado na época. E para finalizar esse tópico, os militares estavam tentando impedir Jango de governar muito tempo antes sequer dele assumir o cargo de presidente, já que os militares tentaram vetar a posse de Jango antes dele chegar em Brasília para tomar posse. Mas com a chamada campanha legalista, os militares aceitaram Jango como presidente num regime parlamentarista. Assim Jango assumiu o cargo. Então não foi tão simples assim. Jango de fato sofreu um golpe militar, e o Congresso apenas aderiu ao golpe para evitar maus lençóis, e claro, para terem uma boa relação com o novo regime. Mas aqui nós temos que abrir uma ressalva, que os militares não cumpriram sua promessa de devolver o poder em pouco tempo, e o que era questão de meses se transformou em anos, em 21 anos.
Essa é uma das poucas vezes do vídeo que está correto. Os militares realmente prometeram devolver o poder para um civil em alguns meses. Porém esses meses se converteram em 21 anos. E se você lembra da definição de ditadura que eu coloquei há pouco tempo atrás, você deve lembrar do final da definição, certo? Pois é. E isso, por consequência, acaba diminuindo um pouco a credibilidade dos governos militares, apesar de ter sido um mal necessário. Quase todas as ditaduras e golpes de Estado se justificam dessa forma. Eles dizem que estão fazendo um mal necessário. Você sabia que durante o regime militar era permitido um partido de oposição ao governo militar? E vale ressaltar aqui que em uma ditadura de verdade, o governante tem autoridade direta e absoluta sobre os poderes do executivo, legislativo e do judiciário, coisas que não aconteceram durante o regime militar. Essa com certeza é uma das partes mais erradas do vídeo inteiro. E para mim explicar o porquê dela ser tão errada vai demorar um pouco. Então se prepare. Primeiramente, sim, durante a ditadura militar, existia um partido de oposição que era reconhecido pelo governo como legal. No caso, o MDB, ou Movimento Democrático Brasileiro. Mas a oposição do MDB nessa época era ridícula. Bom, vamos olhar a atual composição do Congresso Brasileiro. Olhe bem para a tela. A composição do Congresso é extremamente variada, com dezenas de partidos, dezenas de ideologias políticas, e com vários partidos tendo livre autonomia de negociarem com outros partidos, seja eles partidos de oposição, ou partidos que compõem o governo, ou até mesmo partidos que estão neutros. Agora vamos comparar com a composição do Congresso Brasileiro em 1970. Sim, é exatamente isso. Só existem dois partidos, o MDB, partido da oposição, e o Arena, partido do governo militar. E se você perceber, dá para ver claramente que o Arena possui esmagadora maioria das cadeiras tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Ou seja, se o MDB quiser fazer alguma coisa era necessário o apoio do partido Arena, o partido dos militares. Isso é uma tática extremamente comum em ditaduras, não só no Brasil, mas em vários lugares ao redor do mundo. Um exemplo disso é a China, que mesmo sendo uma ditadura partidária, onde o Partido Comunista Chinês é dominante em praticamente tudo, permite a existência de alguns partidos políticos que são independentes do Partido Comunista Chinês. Ao todo 8 partidos menores na China compõem o chamado Congresso Nacional do Povo. Porém, eu nem preciso dizer que esses partidos são submetidos ao Partido Comunista Chinês, e que esses partidos não podem ocupar grandes cargos no governo. Ou seja, no fim do dia, esses partidos são apenas uma forma de dizer que a China nem é tão autoritária assim. E vários países autoritários fazem exatamente isso, incluindo o Brasil durante a ditadura militar. Os militares permitiram a existência do MDB, pois sabiam que se a oposição fosse totalmente rejeitada politicamente, o governo teria que ser mais duro do que já era. Então permitiu a existência do MDB como uma espécie de oposição de papel. Se der trabalho é só rasgar. Mas para vocês verem com mais detalhes, vamos por partes. Vamos começar em 1966. Ano em que ocorreu a primeira eleição geral da ditadura militar, durante o governo de Castelo Branco. Nessa primeira eleição geral, onde o partido do Arena recebeu 277 das 409 das cadeiras da Câmara dos Deputados, enquanto o MDB recebeu apenas 132 cadeiras. No Senado, o Arena recebeu 19 cadeiras das 23 cadeiras do Senado, enquanto o MDB recebeu apenas 4. Já deu para perceber que é muito desproporcional, não é mesmo? Pois bem, isso só iria piorar. Em 1970 os militares ganharam 223 cadeiras de 310 na Câmara dos Deputados, enquanto o MDB ganhou 87. No Senado os militares ganharam 41 cadeiras das 46 disponíveis no Senado, enquanto o MDB ganhou apenas 5, ou seja, a base do governo cresceu muito, impossibilitando ainda mais a participação política do MDB. Em 1974, ocorreu mais uma eleição geral, onde a MDB pela primeira vez conseguiu crescer absurdamente no Congresso, ganhando 160 cadeiras de 364, enquanto os arenistas ganharam 204 de 364 na Câmara dos Deputados. Enquanto no Senado, o MDB ganhou 16 cadeiras de 22, enquanto os arenistas ganharam apenas 6. Até aí, parecia que está começando a ficar mais equilibrado. Porém, nessa época, o presidente Ernesto Geisel,
percebeu esse crescimento do MDB, e decidiu fechar o Congresso em 1977 e criar o chamado Pacote de Abril, que não vou entrar em detalhes, mas basicamente foi uma série de novas políticas para enfraquecer a influência política do MDB, e virar o jogo a favor do governo militar, e isso inclui fechar o Congresso. Então pulando para 1978, outra eleição geral, e desta vez o Congresso voltou a ser dominado pelos arianistas, tanto na Câmara quanto no Senado, e só em 1982 que pela primeira vez desde o golpe de 64, que foi permitido o pluripartidarismo, começando o processo de redemocratização no Brasil, até chegar nos dias de hoje, onde temos um Congresso variado com centenas de partidos, ideologias, e etc. E a conclusão de tudo isso que eu falei, é que basicamente o Congresso sempre foi dominado pelos arianistas durante praticamente todo o regime militar, e quando os militares percebiam que poderia perder espaço para o MDB, eles rapidamente mudavam as regras para terem a maioria das cadeiras do Congresso e serem os dominantes, e isso inclui até mesmo fechar o Congresso algumas vezes. Então esse argumento do lobo conservador, simplesmente, não faz sentido.